2 vezes, o anjo Miguel enfrentou Satanás. A primeira vez foi pelo corpo de Moisés. No versículo 9 de Judas, é descrito um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. O arcanjo Miguel teve uma luta com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso implicava não está definido. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando ele discutiu com o diabo e discutiu sobre o corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele um abuso de julgamento, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este evento ocorre no livro de Judas. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para que pudesse construir um santuário ali. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como o representante angélico do povo de Israel, o arcanjo Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local do enterro em segredo. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá Kadesh. Ele conduziu os israelitas até o limite de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não teve permissão para entrar nela. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés uma olhada na terra, pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés escalou o Monte Nebo, desde as planícies de Moabe até o cume de Pisga, e foi isso. Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Após a morte, vem um enterro, como no caso de Moisés, mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre todo o grande chamado de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6. E ele o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas ninguém sabe onde está sua sepultura até hoje. Moisés é o único indivíduo na Bíblia a quem Deus enterrou pessoalmente. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquela sepultura teria sido transformada em um santuário. Mas o ponto crítico é este: mesmo que Miguel seja um arcanjo, ele ainda não se atreveu a falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios e deixou toda essa repreensão para Deus. Miguel arcanjo é representado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo lutador que luta em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto nível. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como contendendo, resistindo ou permanecendo contra os espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome implora a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel recusou-se a julgar presunçosamente. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Essa repreensão é uma linguagem idêntica à encontrada em Zacarias 3, versículo 2, na qual o Senhor repreende Satanás por suas acusações feitas contra Josué, que era o sumo sacerdote. Apesar de possuir uma autoridade significativa, Miguel continua a mostrar total submissão ao Senhor. Os anjos justos têm uma posição e são submissos à autoridade. Quando você considera o quão poderoso Miguel é, isso torna a submissão do arcanjo a Deus ainda mais impressionante e maravilhosa. É claro que o ato de se submeter nunca pretende despojar um indivíduo de suas forças, propósito ou valor. Mesmo o arcanjo Miguel não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu escritório e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada. Antes de sua queda, Satanás parece ter tido os privilégios mais significativos já concedidos a uma criatura. Satanás pertence à classe dos querubins dos seres angélicos, e estes são provavelmente da maior classe e ordem mais elevada, cheios de sabedoria e perfeitos em beleza. As expressões "você tinha o selo da perfeição" e "cheio de sabedoria e perfeito em beleza" indicam que ele era a maior de todas as criaturas. A linguagem figurada deste versículo fala de sua requintada perfeição. Ele não era apenas um líder ungido, mas foi 2 vezes chamado de querubim protetor da guarda. Isso pode se referir
ao seu papel como guardião, guarda de honra e proclamador da gloriosa presença e santidade de Deus. Ele parece ter estado na própria presença de Deus, pois andou no meio das pedras de fogo. Perfeição. Este termo resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele foi perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até seu primeiro pecado. Embora expulso de sua posição exaltada, Satanás conservou uma grande dignidade. A passagem indica que sua influência e poder foram sentidos. Esta é uma lição que você e eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda precisam aprender a se curvar até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador. O que dá a você e a mim o direito de questionar tudo o que Ele faz? Não me interpretem mal. Todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus é o Criador e o Redentor, e é Ele quem cuida de nós. Mas nosso Deus é exaltado, santo, justo e justo. Ele nunca erra. Tudo o que Ele faz é correto, então você e eu podemos confiar nele. Mas fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Tu disseste, Senhor, Senhor, mas não fizeste o que eu mandei. Cada um seguiu o seu caminho e fez o que parecia certo, aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Então, e você? Como estou hoje? Que exemplo Miguel Arcanjo é para nós? Quaisquer que sejam os planos de Satanás, sabemos que não poderia ter sido bom. Ele rouba, mata e destrói. Embora essas estratégias não pareçam sutis, Satanás pode fazer até mesmo roubar, matar e destruir parecerem sutis. Ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração de qualquer um que a ouve perguntando: foi isso mesmo que Deus disse? Agora Miguel, de acordo com este relato, se levanta em defesa de Moisés e no zelo de um espírito reto e ousado diz a Satanás: o Senhor te repreenda. Segundo encontro, a guerra no céu. A guerra irrompe no céu com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso é no meio da tribulação. Apocalipse 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos pelejavam contra um dragão. O dragão e seus anjos pelejavam. Apocalipse 12, versículo 8 ao 9. Mas eles não eram fortes o suficiente, e não prevaleceram, e não havia mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado, a antiga serpente que se chamava o Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. O dragão é tão totalmente derrotado que perde sua posição, e ele e seus lacaios são lançados na terra. Este não é seu destino final, no entanto. Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e selou-o sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois destas coisas, ele deve ser solto por um tempo curto. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Observe o relato de João sobre ele. O grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, aquele que engana todo o mundo. Após esta batalha abortada, Satanás é então julgado e atormentado para sempre, junto com a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo no início dos 1000 anos. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouviu-se uma grande voz no céu dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos e irmãs crentes foi finalmente derrubado. Aquele que os acusa e continua apresentando acusações de comportamento pecaminoso contra eles, diante de nosso Deus dia e noite. O anúncio continua. Os crentes perseguidos
Venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Em fidelidade a ele, eles selaram o seu testemunho com o seu sangue. Apocalipse 12, versículo 11 ao 12. E eles o venceram, e o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, porque não amaram a sua vida e renunciaram à sua fé, mesmo diante da morte. Portanto, regozije-se, ó heavens, e você que habita neles na presença de Deus. Ai da terra e do mar, porque o demônio desceu até vocês com grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas são notícias terríveis para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é certo e resolveu derramar sua indignação o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja indo para lá. A principal forma de Satanás atacar o povo de Deus é através da blasfêmia, e ele é o acusador de nossos irmãos. Mesmo assim, os crentes têm um advogado divino diante de Deus, chamado Jesus Cristo. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás, o adversário, pode tentar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço os meus, e os meus me conhecem. João, então, oferece uma estratégia simples que os crentes têm empregado ao longo dos tempos para vencer os ataques de Satanás. Um plano tríplice contra os assaltos do diabo. Primeiro, a cobertura do cristão nada mais é do que o sangue de Cristo, derramado por seus pecados. Além do sangue de Cristo, uma pessoa permanece para sempre vulnerável a Satanás. Em segundo lugar, a confissão do cristão é a palavra de Deus. Lembre-se de que a defesa bem-sucedida de Jesus contra as tentações do diabo se deve inteiramente ao uso que ele fez da palavra de Deus. Terceiro, a coragem do cristão é indicada por amar Jesus mais do que a vida. Eles não amaram suas vidas até a morte. Satanás nunca dorme, nem se cansa em seus repetidos ataques ao povo de Deus. Os cristãos que pensam que a guerra espiritual é um excelente assunto para discutir, mas não acham que afeta suas vidas diariamente, podem ser vulneráveis à derrota espiritual. Bons soldados de Jesus Cristo sabem que Satanás perambula pela terra em busca daqueles a quem possa devorar. Devemos estar prontos. 1 Pedro 5, versículo 8. Sejam sóbrios, estejam alertas, pois o diabo, seu adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão Satanás e o diabo é lançado na terra. Lá, enfurecido, Satanás partiu para fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm seu testemunho sobre Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Então o dragão irou-se contra uma mulher e foi guerrear contra o resto de seus filhos, aqueles que guardam e obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, apegando-se firmemente a ele e dando testemunho dele. O confronto é um mal necessário e ninguém gosta dele, mas deve ser feito, retificar, purificar e unificar a comunidade. No entanto, existem outros anjos e a Bíblia nos fala sobre seus propósitos.